Olá, olá, canal Bendito no ar, hoje com a reflexão o poder do Espírito Santo. E a nossa conversa hoje é de pentecostal para pentecostal. É conversa de gente que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê no falar em línguas, que crê realmente no fogo do Espírito Santo de um jeito bem pentecostal, né? Digamos assim. Então, só que eu queria que você ficasse até o final comigo, porque as coisas não são tão fogo puro como talvez você imagine, tá bom? Nós precisamos sempre nos centrar na palavra de Deus, e é por isso que existe o canal Bendito. É para poder falar fácil, para você entender que aquilo que Deus quer é muito mais simples do que muitas vezes as pessoas pintam por aí. Então, mesmo se você é um cristão tradicional, que não crê muito nesse negócio de fogo, de falar em línguas, fica comigo aqui, que eu tenho certeza que algumas coisas vão ser bem esclarecidas para você também, ok? Recentemente eu ouvi uma moça de uma igreja pentecostal falando que ela passou muitos anos na igreja pensando que ela não tinha o Espírito Santo porque ela não falava em línguas. Até que um dia ela escutou uma pregação, alguma coisa assim, que esclareceu para ela que não era assim que funcionava. Então ela ficou assim muito feliz. Ela disse que foi uma virada, uma guinada na vida dela, o fato dela saber que ela já tinha o Espírito Santo, embora ela não falasse em outras línguas, né? Então eu gostaria de deixar claro aqui que isso foi realmente uma crença, né, dos pentecostais, que só tinha o Espírito Santo mesmo na sua plenitude quem falava em línguas. Só que nós, pelos anos de vida cristã, pelos frutos que a gente vê na vida das pessoas, pelos relacionamentos que nós, graças a Deus, nos últimos 30 anos, temos desenvolvidos com várias denominações diferentes, e até o surgimento de outras denominações, nos fizeram rever isso e acreditar que o falar em línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo ou do crente cheio do Espírito Santo. Eu tenho falado aqui nessa série de estudos sobre o Espírito Santo que a chegada dele no nosso coração, né, no ato da conversão, o Espírito Santo entra no nosso coração, limpa o nosso coração de toda a imundície do pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e aí começa um processo que eu chamei, né, já nos outros vídeos, eu falei que é como uma semente que o Espírito Santo planta no nosso coração, e que à medida que nós vamos caminhando com Cristo, ela começa a germinar e ela cresce e ela dá um fruto, que é o fruto do Espírito, que está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E a partir daí começa algo diferente, né, na vida da pessoa. A partir da conversão e do crescimento, da produção, do crescimento desse fruto do Espírito, que a gente geralmente ilustra como uma tangerina ou como um cacho de uvas, que é um fruto só, mas cheio de partezinhas, né? Então, com esse crescimento que vai se dando na nossa vida, muita coisa boa acontece. E uma delas é o que nós pentecostais chamamos de o batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Nós chamamos isso de revestimento de poder por causa de Lucas capítulo 24, versículo 49, que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então existe de fato algo que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, traduz-se como dínamos, né? Quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é da onde deriva a nossa palavra dínamos ou dinamite. É um poder, é algo mesmo que explode dentro de nós, é algo que faz com que nós sejamos diferentes do modo como nós vínhamos sendo, mesmo sendo cristãos, né? Durante a minha vida, no meio dos pentecostais, eu presenciei muitas coisas bonitas, boas e algumas esquisitas que a gente vai comentar aqui também. E a gente vê a diferença de uma pessoa que de fato é batizada com o Espírito Santo e cheia do Espírito Santo. Nós acreditamos que aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre os cristãos, que alguém fala que foi um fato histórico, que aquilo nunca mais vai acontecer, ao passar dos tempos, né, mais de 2000 anos depois, nós vemos que isso ainda continua, que isso ainda é uma realidade, e eu não vou falar pelos outros, mas eu vou falar por mim, é uma realidade na minha vida,
vida desde que eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. E como quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa muito emotiva. Emoções é uma coisa assim que eu tenho que lutar até para poder administrar, porque eu sou mais para uma pessoa mais seca, mais cética do que uma pessoa emotiva. Mas eu não posso negar a experiência que eu tive com o Espírito Santo e o falar em línguas. Eu jamais poderia criar isso na minha cabeça, dado ao meu temperamento meio arredio a certas coisas, principalmente quando envolve coisas emocionais. Porém, como o ser cheio do Espírito ou batizado com o Espírito Santo é algo sobrenatural, claro que o Espírito usa as nossas emoções, mas é algo sobrenatural, então a gente vê que podemos sim ser batizados com o Espírito Santo e falar em línguas, conforme aconteceu lá em Atos capítulo 2, né? Obviamente de um jeito diferenciado, não mais como fato histórico, mas é uma realidade. Nós podemos glorificar a Deus em outras línguas, né? Isso é uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas claro, volto a dizer, é apenas uma das evidências, porque ser cheio do Espírito Santo, como disse Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 18, é muito mais do que falar em línguas. Tem gente que pensa que atingiu o karma falando em línguas, mas o fato é que só está começando. Eu diria que é como um casamento, né? É a festa, é aquilo que é maravilhoso, mas só que junto com tudo isso vem responsabilidades e outras coisas mais que são simplesmente maravilhosas e que o Espírito Santo quer fazer de nós, em nós, de uma forma sobrenatural, assim como foi o batismo com o Espírito Santo. Vocês devem lembrar, eu vou trazer aqui à tona de novo, a ilustração que eu dei sobre o fogo alto e o fogo brando, o leite, lembra? Eu falei que quando nós colocávamos, antigamente, hoje quase ninguém faz isso, mas colocávamos uma leiteira com leite no fogo, a gente ficava ali vigiando e tal, e às vezes uma distraçãozinha, né? O leite fervia e caía, e ia, se a gente não apagasse ou abaixasse o fogo, aquilo ia espalhando, ia virando uma espuma que iria se espalhando por todo o fogão, como aconteceu, pelo menos comigo, algumas vezes. Mas se você pegasse ali o leite no ponto certo, né, em que ele está subindo aquela espuma, você então era só abaixar o fogo e ele ficava ali no fogo brando, como a gente costuma dizer. E eu ilustrei já alguns vídeos passados, estou trazendo isso só para quem pegou agora, né? Que existe muita gente fogo brando e muita gente fogo alto. A pessoa fogo brando é justamente aquela que é batizada com o Espírito Santo e acha que falar em línguas é tudo, né? Que ficar no reteté dentro da igreja e pular nos dias de congresso, na festa das irmãs, o círculo de oração, dos jovens, isso é o que há, é o que tem de melhor. E ela não muda nunca esse padrão, ela fica dentro disso porque ela acha que isso é ser cheio do Espírito Santo. Só que há alguns que entendem a essência do que é ser cheio do Espírito Santo, e aí a partir do momento que ele recebe essa carga extra espiritual, esse revestimento de poder, ele não se conforma apenas em falar em línguas, mas ele quer buscar muito mais de Deus. E aí a gente começa a ver as coisas diferentes que o Espírito Santo vai fazendo na vida dessa pessoa a partir daquele marco de ter sido batizada com o Espírito Santo e falar em línguas. Isso é o que nós chamamos de crente fogo alto. Ele é aquela pessoa que ele quer mais, e assim, ele não tem parada, entendeu? É fogo alto mesmo. Aquilo que vem de dentro dele vai se espalhando, e uma das coisas mais lindas que nós podemos ver é que essa pessoa, ela se preocupa em que essa alegria, em que essa dádiva maravilhosa do céu se espalhe e alcance outras pessoas. Alcance as pessoas próximas dela, isso a torna uma filha melhor, um marido ou esposa melhor, uma pessoa melhor para a sua comunidade, e assim ela vai expandindo e ela é capaz de ou se dar para o Senhor para ir a um campo missionário, ou mesmo através das suas orações alcançar os campos e pessoas perdidas, através das suas ofertas, ou seja, ela se torna cidadã do reino de Deus. Ela já não se sente mais aquela pessoa da congregação X, mas ela é o da igreja Y, mas ela se sente cidadã do reino. Então ela sabe que o reino de Deus é muito maior do que
aquele grupinho ao qual ela pertence e que ela congrega ali. Isso é um crente fogo alto, a pessoa que expande, a pessoa que cresce. O fogo brando, ele fica ali, naquelas 4 paredes, e de 4 em 4 paredes ele fica porque a vida dele é aquilo ali. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque qualquer vendaval na vida da pessoa pode levá-la para o mundo, como eu já vi tantas vezes acontecer, infelizmente. Então, para que a pessoa se solidifique, ela não tem que só falar em línguas, ela tem que buscar o sobrenatural de Deus todos os dias da vida dela e procurar ser cheio do Espírito Santo. Então, nesse vídeo, se você não guardar nada, guarde pelo menos isso. Primeiro, que falar em línguas é apenas uma das evidências do batismo com o Espírito Santo ou de ser cheio do Espírito Santo. E a segunda coisa que eu quero comentar agora e que eu não quero que você esqueça é que o verdadeiro avivamento que o Espírito Santo opera na igreja e também opera na nossa vida, ele vem através da palavra de Deus. Se há uma coisa que crente pentecostal gosta é da palavra avivamento. Avivamento, reavivamento, essas são palavras que estão no vocabulário contínuo daqueles cristãos mais pentecostais, né? Como a gente costuma dizer. Porém, se nós de fato quisermos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos voltar à prática da leitura da palavra de Deus, e não apenas a leitura, mas a prática, a vivência da palavra de Deus. Colocar aquilo que nós lemos na palavra de Deus em prática da nossa vida. Tornar a Bíblia o nosso estilo de vida. Tá? Aquilo que está na Bíblia, o nosso estilo de vida. Claro que nós não vamos conseguir 100%, mas é um exercício espiritual. A gente lê, por exemplo, que nós temos que amar o inimigo. Claro que a gente não vai sair beijando, abraçando e amando o inimigo de uma hora para outra. Não dá, né? Até porque a gente é de carne e osso. Mas a gente vai pedindo o auxílio do Espírito Santo, e um crente avivado é um crente que ama, não é um crente que odeia. Um crente avivado é um crente que tem as suas contas em dia e não passa cheque sem fundo na praça, ou fica... Hoje cheque quase nem usa mais, né, gente? Mas assim, não fica devendo, não é caloteiro com as suas dívidas. Um crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa que trabalha, não dá trabalho. É uma pessoa, eu digo na igreja, né? É uma pessoa que não é um vagabundo, é uma pessoa que trabalha, vai e corre atrás do seu pão de cada dia. Ou seja, nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz se nós queremos ser avivados. Avivamento está passando longe do reteté de final de semana em igreja, gente. O poder do Espírito Santo, ele é para transformar as nossas vidas. Ele é para mudar a pessoa de dentro para fora. Muda no espírito, muda na alma, muda no corpo. A Bíblia, ela é tão poderosa que ela não é apenas capaz de mudar um indivíduo, mas ela é capaz de mudar uma nação inteira. Nós temos testemunhos disso. A partir do momento que a Bíblia entrou naquela comunidade, naquela nação, a nação inteira foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Olha lá o que ela pode fazer na nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas estão correndo atrás do que é emocional, do que é fácil, do que é pertinente e até conivente com o estilo de vida dela, mas ela não quer de fato pagar o preço, se é assim que a gente pode chamar, né? De viver o que de fato a palavra de Deus manda, de dar espaço ao Espírito Santo na sua vida, para que ele promova um verdadeiro avivamento na sua vida. Gente, a gente vê como que, por exemplo, Neemias, né, o livro de Neemias, no capítulo, parece que é capítulo 8, né? Ele está ali falando a palavra de Deus com aquele povo reunido na praça, né? Leia lá depois. Eu fico impressionada, é uma das coisas que mais me impressiona no Antigo Testamento, porque às vezes a gente fala de avivamento só no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, mas a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê ele lá na praça. Né? A Bíblia diz que ele fez um púlpito de madeira e ali estavam as crianças que podiam entender, mulheres, homens, todos eles de pé, desde cedinho até o meio-dia,
muito cedinho, até meio-dia, escutando a leitura da palavra de Deus, a leitura do que eles tinham como Bíblia naquela época, que era a lei de Moisés, o que Deus havia dado. E a Bíblia diz que quando eles acabaram de ler, aquele povo chorava, quebrantado na presença de Deus. Isso para mim é um avivamento. Eles não fizeram nada, eles leram a lei do Senhor. Gente, a simples leitura da palavra de Deus pode proporcionar algo fantástico na vida da gente, uma modificação sem limites na nossa vida, se nós lermos de fato querendo que o Espírito Santo nos molde, nos modifique. Né? E aí até Esdras, que estava lendo ali a lei, ele falou para o povo: não chora, hoje é dia de alegria, né? Hoje é um dia de alegria. Então o povo estava num misto de choro, de arrependimento, de avivamento, de alegria. Eles estavam ali voltados para o Senhor, porque a palavra de Deus provocou neles um sentimento de mudança. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. É aquele que provoca em nós uma mudança na nossa vida. Falar em línguas é apenas uma das evidências. A verdadeira fonte de avivamento, de poder do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então voltemos à leitura da palavra, voltemos à prática da palavra, voltemos a uma atitude de dizer: Senhor, eu quero ser moldado pela tua palavra. E aí esquece o resto. Sabe? Se você for esse tipo de pessoa que gosta de fazer barulho, de falar em línguas alto, de correr pela igreja, esse é um detalhe. Porque outro exemplo que eu gosto de usar é o exemplo da lata, né? Pra gente finalizar aqui, eu quero deixar pra você. Você pega uma lata vazia, você solta no chão, ela faz uma barulheira danada, mas ela é uma lata vazia, tem nada dentro. Mas se você pega uma lata cheia e você joga ela no chão, ela também faz barulho, mas o barulho dela é diferente, porque é um barulho de lata cheia. Você logo percebe que não é uma lata blém, 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 né? Aquele barulhão de lata vazia. É uma lata com barulho diferenciado porque ela é cheia. Uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, até o barulho que ela faz é um barulho diferente. Fica aqui a minha palavra para pentecostais e não pentecostais. O que nós precisamos, ambas as linhas de pensamento precisam, é buscarmos ser cheios do Espírito Santo, conforme Paulo falou em Efésios 5,18, porque se nós não nos enchermos do Espírito Santo nesse momento da história que nós estamos vivendo, nós iremos sucumbir, porque o diabo não está brincando de ser diabo. As tentações, as lutas, as pressões do mundo espiritual estão cada vez maiores, o diabo está cada vez mais sutil e mais pessoas estão caindo nas suas teias, preparadas sutilmente para pegar especialmente cristãos incautos. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, e que nos ajude a de fato buscar o poder genuíno do Espírito Santo sobre nós. Amém, queridos? Jesus abençoe você, dá o seu joinha no nosso vídeo, assina nosso canal, ativa o sininho e nós estaremos juntos na próxima semana, se Deus permitir.